Planejamento financeiro. Este é o tema do programa de hoje. Vamos falar em gastos, mas vamos falar ainda mais em economizar. Afinal, planejar e economizar são as palavras-chave que vão garantir a você e ao seu bolso um futuro mais tranquilo. Pode parecer óbvio, mas não custa nada a gente lembrar. Planejar é fazer planos. E quando fazemos planos, estamos sempre pensando no futuro. Então, fazer um planejamento financeiro nada mais é do que decidir com antecedência o que faremos com o nosso dinheiro. No mundo de hoje, quem quer ter o mínimo de controle sobre sua vida financeira precisa, antes de mais nada, ter a consciência clara sobre o que ganha e aquilo com o que gasta. Isso vale para as pessoas, mas também para as empresas e para o governo. Quem gasta mais do que recebe está assinando uma sentença certa de dificuldades financeiras no futuro. No jargão da economia, esses gastadores são chamados de agentes deficitários, porque são exatamente aqueles cuja renda não é suficiente para cobrir suas despesas. Por outro lado, os agentes superavitários são aqueles que têm receitas superiores a seus gastos e que, portanto, podem e devem poupar. Acho que está claro que o nosso objetivo aqui é que você esteja sempre entre os superavitários. E uma boa forma de se fazer isso é ter sempre um comportamento azul, ou seja, procurar estar do lado da balança onde sobra dinheiro. Parece difícil. Alguns diriam até que é impossível, mas olhe só esse exemplo. Eu moro sozinha, então eu tenho conta de água, luz, pago condomínio, reservo uma parte disso para os meus gastos pessoais, femininos, que são necessários. Uma pequena parte eu consigo guardar, né? Eu consegui chegar a esses 20% com muito sacrifício e depois de muito quebrar a cabeça, com financiamento, com empréstimo de cheque especial, com tudo isso. Eu quebrei muito, tive problemas com o nome, com o meu CPF, coisa que me fizeram aprender um pouquinho. Desde o começo da faculdade as pessoas sempre comentam, tenta fazer isso, tenta guardar um pouco, aplica naquilo. Só que, lógico, a gente não consegue fazer isso de imediato, né? A gente vai conhecendo aos pouquinhos, vai tentando. Consegui começar e percebi que é um bom negócio, né? Hoje eu tento acompanhar as notícias, leio alguns livros que ajudam e mostram, dão exemplos do quanto isso para o futuro é interessante. E como eu sei que a gente vive numa fase hoje de consumismo puro, tudo isso que está acontecendo é resultado de todo esse consumismo, por que não tentar se preparar um pouquinho para o que ainda pode vir? Acho que as pessoas não estão tendo noção ainda do que está acontecendo, do que pode acontecer. Então, eu espero que eu esteja fazendo a melhor coisa, que eu consiga continuar fazendo isso e que eu consiga o resultado esperado. Viu só? A Lívia é um exemplo claro de que dá sim para assumir um comportamento azul e tirar as contas do vermelho. Basta planejamento e perseverança. Então vamos conhecer alguns conceitos essenciais. O primeiro deles é o conceito de juros. De uma forma bem simples, podemos dizer que os juros representam o custo do dinheiro. Toda forma de mercadoria e de serviços possui um valor, um preço, e com o dinheiro não é diferente. Assim, da mesma forma que qualquer produto no mercado, o dinheiro pode ficar mais caro ou mais barato, o que é o mesmo que dizer que os juros podem subir ou cair. E quais seriam os fatores que afetam o preço do dinheiro? Você se lembra dela? A dona inflação? Ela ainda não foi embora não, só está um pouquinho mais, digamos, controlada, e é bom que permaneça assim, porque a inflação é um dos fatores que mexe muito com a taxa de juros. Há 15, 20 anos, a inflação no Brasil estava completamente fora de controle. Isso se refletia num constante aumento de preços, o que provocava a perda do poder de compra da nossa moeda. Ou seja, de um mês para o outro, o seu salário poderia não dar mais conta das despesas da casa. Para você ter uma ideia de como era difícil viver com uma inflação dessas, se em janeiro de 1992 uma latinha de refrigerante custasse em moedas de hoje
R$ 2, e em dezembro do mesmo ano você gastaria mais de R$ 23 para tomar o mesmo refrigerante. Naquele ano, a inflação acumulada fechou em espantosos 1.158%. A inflação pode ocorrer por vários motivos. Um deles é quando se emite moeda de forma descontrolada. Isso acontece quando governantes, para cobrir os gastos da administração, acabam injetando um grande volume de dinheiro no país, o que alimenta o dragão e, consequentemente, a alta dos preços. Mas isso já é assunto para daqui a pouco, no nosso próximo bloco. Antes do intervalo, a gente falava sobre como a lei da oferta e da procura determina o preço dos bens, inclusive o do dinheiro. A lei da oferta e da procura é uma lei da economia que se baseia no comportamento humano. Ela diz que quando há excesso na oferta de um produto, o seu preço costuma cair. E o contrário também é verdadeiro. Um produto acaba ficando mais caro na medida em que está em falta na praça. Nesse contexto, uma das formas usadas para segurar a inflação é tirar dinheiro de circulação, freando o consumo. Uma das formas de controlar a inflação é através do aumento da taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, fica mais atrativo poupar e investir do que consumir. As pessoas consumindo menos, os preços tendem a baixar. Mas não é só a inflação que vai influenciar a taxa de juros. Existe uma outra variável no mundo dos negócios que influencia as taxas de juros, que é o prazo envolvido nos negócios. Por essa razão, as dívidas de longo prazo tendem a pagar juros mais elevados do que as dívidas de curto prazo em função do risco. Risco, de uma forma bem simples, é o temor de que algo inesperado possa vir a acontecer. E há uma regra básica na economia que diz o seguinte: quanto maior o risco, maior os juros cobrados em função desse risco. Por essa razão é que nos empréstimos que são concedidos sem muita documentação, esses empréstimos estão sujeitos normalmente às maiores taxas de mercado, para que o credor tenha este dinheiro retornado mais rapidamente em função do risco de inadimplência. Mas fica a pergunta, uma taxa de juros alta é sempre ruim? O que você acha? Acredito que a maioria das vezes sim. De repente as coisas ficam mais caras, né? E a pessoa tem menos acesso à compra. Você faz os cálculos daquilo que você ganha e nunca dá, porque sempre eles estão aumentando os juros, né? Sempre tem juros de uma coisa, de outra, e sempre vai aumentando. Quer dizer, e nunca dá, o brasileiro está sempre naquela estaca zero. Para os bancos são bons, mas para as pessoas geralmente são ruins, né? Pela minha experiência com juros, para mim não está sendo ruim, não. Eu acho o juro de cheque especial muito alto. É o único país que permite que a taxa seja em cima de taxa, como as de cartão de crédito, as taxas dos bancos em geral. Isso aí é uma bola de neve. Se o juro está alto, diminui compras, diminui vendas, exportação, importação, né? A maioria das pessoas acha que juros altos são mesmo um grande mal, principalmente porque o crédito fica mais caro. Mas a coisa não é tão simples assim. E como tudo na vida, esse conceito também é relativo. Se você tem um comportamento vermelho, eu diria que viver com juros altos pode ser mesmo seu pior pesadelo, porque para você os empréstimos sairiam pela hora da morte. Agora, se você é daqueles que tem um comportamento azul em relação ao seu dinheiro, uma taxa de juros mais alta pode até ser uma aliada. Geralmente, em épocas de juros mais elevados, os investimentos atrelados a juros de mercado costumam até dar um certo retorno financeiro. Por outro lado, é preciso que a gente entenda que a mesma regra que diz que o risco afeta as taxas de juros também vale para os investimentos. Assim sendo, os investimentos de menor risco terão menor retorno. Os investimentos de maior risco terão maior retorno, principalmente no longo prazo. Para reduzir os riscos de investimento, você deve se utilizar de uma diversificação, mesclando investimentos
mais conservadores e arrojados, no fundo, seguindo a boa e velha receita da vovó, não colocar todos os ovos numa cesta só. Hoje demos mais um passo em direção à organização das nossas finanças. Neste programa, aprendemos a importância de ter um comportamento azul em relação ao nosso dinheiro. Aprendemos também alguns conceitos fundamentais relacionados ao funcionamento dos juros e o quanto isso pode afetar nosso bolso. Semana que vem, o planejamento financeiro continua em pauta e vamos ensinar a você como organizar melhor seu orçamento pessoal. Fique cada vez mais em dia com sua educação financeira. Visite nosso site. Um abraço e até a próxima semana.